Guerreiro, você pensou que eu não fosse ministrar a aula, né? Mas você se enganou. Você já conhece inclusive o procedimento? Então vai entrando aí e vai convidando seus amigos. Outra coisa, hein? Pega o material, porque hoje eu vou bombar você de informações. Beleza? Fran na área. Olha aí, ó, a galera na área aí chegando. É isso aí, né? Você já conhece o procedimento? Qual é o procedimento? Convide seus amigos, né? Pega lá seu material. Eu vou chamar no Perceba. É isso aí. Vamos lá. Sumido, né? Mas quando eu apareço, o jogo é duro. Beleza? Olha a Aline na área aí, rapaz. No PC, o meu filho Miguel, ele tem 4 anos e adora assistir suas transmissões. Alô, Miguel. Miguel, né? Miguel, 4 aninhos, jogador demais, né? Tá assistindo aí a aula do prof, né? Miguel aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Vai ser delegado, hein? É isso aí. Rapaz, tem uma galera aí, né? A criançada que me segue, bacana, né? Na área aí, @professor Delta Luiz Marcelo, né? Na área, vamos seguir aí, ó. @Delta Luiz Marcelo, sempre prestigiando as nossas lives, né? Valeu, meu parceiro, tamo junto, hein? Tamo junto. Rapaz, eu tô achando que o Delta Luiz Marcelo agora vai virar professor de constitucional dos tops. Olha só o que eu tô te falando. Vamos aguardar. O cara joga duro, mano. Vai ver quando ele acabar esse mestrado aí, filho. Ah, moleque. É isso aí. Inspiração, né, galera? Bacana então, né? Vamos tentar, eu sei, eu tô ligado. Bacana, né? Vamos lá então? Vamos jogar duro, né? Vamos jogar duro então, né? Vamos jogar duro. Eu vou te chamar do PC para dizer o seguinte, hein? Eu hoje vou tratar da falsa comunicação de crime ou contravenção, né? O delito lá do artigo 340. Eu sei que o último delito que eu tratei e joguei muito duro com você foram 3 lives, né? Lá do artigo 339, não é isso? Denunciação caluniosa, não foi isso? Então, perceba, eu aqui não vou poder mergulhar na denunciação caluniosa, porque isso eu já fiz em 3 lives. Cada live foi aproximadamente aí 40 minutos, não é isso? 40, 50 minutos, você tem que puxar lá no YouTube. Beleza? Vou falar pouca coisa aqui da denunciação caluniosa, tá? Hoje eu vou falar da falsa comunicação de crime. Professor, mas veja, caramba, mas tem tanta semelhança. Eu tenho que te chamar no Perceba. Eu vou te apresentar a diferença aqui. Legal? Bacana? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa. Legal. Perceba bem que artigo 340, ele menciona o seguinte. Olha lá, ó. Né? Comunicação falsa de crime ou contravenção. É isso? Nome Iures lá. Vamos lá. Ó, provocar ação de autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime ou contravenção. Não é isso? Que sabe não se ter verificado. Ou seja, o agente ele vai, né, na delegacia, por exemplo, comunica um fato que não ocorreu. Te chamo no PC e digo, veja que agora ele não está imputando esse fato a uma pessoa que ele sabe inocente, por exemplo. Não é isso? Olha, ocorreu um fato, né? Esse é um exemplo, ocorreu um fato, esse fato realmente ocorreu, percebe? E ele imputa esse fato, né, um fato criminoso, a uma pessoa, né? Veja que
desencadeando, por exemplo, a instauração de investigação policial. Isso é denunciação caluniosa. Quando eu vou lá a uma delegacia de polícia e digo o seguinte, olha, ocorreu um homicídio. Perceba bem que agora eu não estou imputando esse fato a uma pessoa. Entendeu? Não estou imputando, eu só estou dizendo, ó, ocorreu um homicídio. Ocorreu um homicídio. E ele pode até dizer o seguinte, olha, ocorreu um homicídio, foi o Paulo. E professor, agora imputou. Sim, mas eu tenho que te chamar no PCB e digo o seguinte, esse Paulo, veja, ele não existe, né? É fictício. Bacana? Tranquilo? Então, se eu imputo o fato a uma pessoa que não existe, veja, levando esse fato a uma delegacia, eu tenho comunicação falsa de crime e não denunciação caluniosa, te chamo no PCB, se liga. Né? Ou seja, eu vou à delegacia, comunico um fato que não existe e não imputo a ninguém, tá certo? Não é isso? Ou eu acabo imputando a uma pessoa que não existe. Eu tenho comunicação falsa de crime, não denunciação caluniosa. Bacana, né? Então, vamos ficar esperto aí. Bem, te chamo no PC para falar o seguinte, veja que o artigo 340, a escala penal, né, é detenção de 1 a 6 meses, não é isso? Trata-se aí de um crime de menor potencial ofensivo. Né? Aplicabilidade do rito da Lei 9.099/95. Como, por exemplo, os institutos despenalizadores, transação penal, suspensão condicional do processo, não é isso? Bacana? Tranquilidade? Bacana, tranquilidade. Eu vou te chamar no Perceba de uma pegadinha que o examinador pode fazer com você. Veja que lá na denunciação caluniosa, né, o CAPT menciona o seguinte, agora estou falando de denunciação caluniosa, pega o 339, coloca aí, né, tá aí pertinho de você, tá certo? Só virar a página, tá o 340 também. Fique esperto, olha só o que o examinador vai fazer com você. Te chamo no PC e digo. 339, lê comigo. Na causa, na instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. É o CAPT, denunciação caluniosa, beleza? Pena, escala penal, de 2 a 8 anos. Veja, 2 a 8 anos, trata-se de um crime de elevado potencial ofensivo. Bacana? E aí eu explico isso lá na aula de denunciação caluniosa e falo com você. Veja que uma leitura apressada levaria ao estudante a entender que, então, quando a imputação é de contravenção, não há que se falar em denunciação caluniosa. Olha, você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto porque, perceba, contravenção também entra lá no bojo, né, do delito da denunciação caluniosa. Constitui um elementar. Porque o parágrafo 1º, ele diz, ó, a pena é aumentada de sexta parte se o agente ou melhor dizendo, parágrafo 2º, a pena é diminuída, não é isso? A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Aí você leu, você sabe quando a imputação, né, ela recai na infração penal, né, na contravenção penal, tá certo? Você sabe que tem uma causa de diminuição de pena, beleza? Aí ele vai pegar essa causa de diminuição de pena e vai jogar aqui na comunicação falsa de crime e vai te quebrar. Ele vai dizer o seguinte, na falsa comunicação de crime, no delito de falsa comunicação de crime ou contravenção, aí ele vai dizer, quando se tratar de contravenção, a pena é diminuída da metade, aí você vai ganhar no meio da cabeça. Você vai ganhar no meio da cabeça por quê? Porque aqui, na falsa comunicação de crime, tanto sendo crime como contravenção, a pena é a mesma. Deu para pegar essa? Quando eu trato de denunciação caluniosa, não. Porque se for de contravenção, eu tenho a pena diminuída da metade. Deu para pegar isso? Você está aí? Entendeu? Não, chama no Perceba, fala, ó, cuidado. Ele vai armar uma pegadinha aqui para mim. Beleza? Isso, comunicação falsa de crime ou contravenção, a pena é a mesma. Quando eu trato da denunciação caluniosa, eu tenho uma diferença. Porque se for contravenção, eu tenho uma causa de diminuição. Aí ele sabe que você estudou na sua cabeça, tem lá, né? Falsa comunicação de crime, denunciação caluniosa, calúnia, tudo embolado na sua cabeça. Ele fala o seguinte, ele estudou, ele sabe que quando for contravenção, tem uma coisa na cabeça dele que diz o seguinte, que quando for contravenção, tem uma diminuição de pena. Aí, o que ele vai fazer? Eu vou jogar aqui. Aí ele fala o seguinte, constitui o crime de falsa comunicação, constitui
delito de falsa comunicação de crime ou contravenção, né? Aí tá lá. A imputação de contravenção, não é isso? Ele dá uma mexida lá na questão, aí ele vai falar, né? Neste caso, há uma diminuição da pena. Aí você vai colocar alfa Zulu, falar aqui, por favor, não. A diminuição é quando é a denunciação caluniosa, recai lá na contravenção. Quando for contravenção na falsa comunicação de crime, o delito, né, de falsa comunicação de crime e contravenção, quando se tratar de contravenção, a pena é a mesma. Ou seja, trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Não é isso? Que você vai ter a mesma pena. Beleza? Lá na denunciação caluniosa, quando cai na contravenção, no parágrafo 2º, veja, a pena vai passar de 1 a 4. Professor, e aí? 9.099? Calma. Sim, vai ser possível, mas se liga no que eu vou falar. Vai ser possível a suspensão condicional do processo prevista lá na 9.099. Entenderam ou não? Suspensão condicional do processo somente. Porque a pena mínima ela não vai ser superior a 1 ano. Deu para entender? Quando se trata de contravenção na denunciação caluniosa, que lá eu vou poder utilizar, lançar a mão da suspensão condicional do processo. Bacana, tá dando, né? Isso é para quem já estudou comigo denunciação caluniosa, né? Aqui a gente está estudando os dois tipos. Beleza? Fazendo uma revisão da denunciação caluniosa e avançando aqui na falsa comunicação de crime. Deu para entender isso? O que o examinador pode armar na sua prova? Beleza? Coloca aí, deu para entender para que eu possa avançar. Eu não estou vendo as mensagens aí. Vamos lá. Apareceu? Deu para entender? Posso avançar? Você não vai cair nessa pegadinha? Não vai, né? Bacana. Colocou alfa Zulu. Então, olha só. Vamos lá. Na falsa comunicação de crime, o agente ele se limita a comunicar falsamente a ocorrência de um crime ou contravenção, tá certo? Veja que ele sabe que não ocorreu. Entenderam ou não? E essa ação dele, veja, acaba provocando uma adoção de providências por parte da autoridade. Então, olha, quando eu falo de falsa comunicação de crime, se liga no que eu vou falar. Veja, ele leva o fato a uma delegacia de polícia, ele sabe que esse fato não ocorreu, ele não atribui esse fato a ninguém, ou atribui a uma pessoa que não existe, beleza? Tranquilo? Diferente lá da denunciação caluniosa, não é isso? Que ele atribui um fato a uma pessoa, né, que ele sabe inocente, um fato criminoso. Bacana? Tranquilo? E pode também ser contravencional, e aí você tem aquela causa de diminuição de pena. Bacana, legal. Eu vou te chamar no Perceba ainda para dizer o seguinte, né? Importante. Olha que pode ser atribuição de qualquer crime. Qualquer crime previsto no Código Penal, previsto numa legislação extravagante, mas aí eu te chamo no Perceba e você coloca um alfa Zulu. Você vai colocar um alfa Zulu por quê? Você vai colocar um alfa Zulu pela seguinte situação. Se liga. Porque se for crime militar, tá certo? Joga duro. Se for, né, levar ao conhecimento da autoridade um crime militar inexistente, aí ele vai responder lá no Código Penal Militar e não responde no 340. Bacana, tranquilo aí? Lá no artigo 344 Código Penal Militar, na forma do artigo 9º. Beleza? Essa previsão lá da falsa comunicação de crime lá no Código Penal Militar. Coloca um alfa Zulu, né? Coloca um alfa Zulu. Aí vai se perguntar, professor, tá, aí ele comunicou o fato lá ao delegado, professor, e esse fato não existe. Ele também não atribuiu a ninguém, não. Isso, beleza. Ou ele até poderia atribuir a alguém, né, professor, mas essa pessoa não existe. Isso. Estaria na falsa comunicação de crime, né? Exato. Professor, mas aí, há necessidade da instauração de um procedimento policial? A lei fala, perceba, a lei fala provocar uma ação da autoridade. Não necessariamente a instauração de um procedimento investigativo. Entenderam ou não? Veja que na denunciação caluniosa eu tenho que ter o quê? Veja, uma investigação. Né? Dane seja uma investigação. Aqui ele fala o seguinte, provoca uma ação da autoridade. Professor, então dá um exemplo. Ele ele fez uma falsa comunicação de crime, beleza? E o delegado mandou já colher, né? Veja, o delegado já mandou colher, inclusive o depoimento dele. Olha aí, ó, delegado tomando uma ação,
necessariamente ainda nem instaurou uma investigação, mas já pegou ali, né? Já mandou registrar a ocorrência. Olha que lindo. Mandou registrar a ocorrência. Beleza? Tranquilo? Então, olha, você tem uma ação da autoridade. Não há necessidade da instauração de um inquérito policial, não há necessidade da instauração de um processo judicial, não há necessidade da instauração de uma investigação administrativa, de um inquérito civil ou de uma ação de probidade administrativa, como ocorre lá da denunciação caluniosa. Segura, filho, segura que aqui o jogo vai ser muito duro e a gente vai abordar. Vamos, segura, deixa com o papai aqui, que o jogo é duro. Bacana? Legal. Então basta provocar a ação da autoridade. Veja que, por que esse motivo de criminalizar essa conduta, né, dessas pessoas, essa conduta, melhor dizendo,